Quando celebramos os dias de Nossa Senhora, a gente celebra a própria fidelidade de Deus. E vejamos que Deus, Ele escolhe uma família humana para trazer o seu Filho. Ele escolhe uma família humana para trazer a salvação a esta terra. Portanto, celebrar o dia de São José, que não é simplesmente um homem, mas acima de tudo é um santo, acima de tudo é um homem temente, justo e fiel a Deus. Quando a gente celebra a Virgem Maria, celebramos uma mulher que foi escolhida pelo próprio Deus, uma família que é escolhida para daquela família nascer aquele que veio trazer a salvação, que é o próprio Cristo. Porque Jesus Cristo, amados irmãos e irmãs, é a palavra de Deus encarnada na humanidade. E tudo aquilo que aconteceu na vida de São José, tudo aquilo que aconteceu na vida da Virgem Maria, foi obra e graça da parte do próprio Deus. Foi Deus que quis, foi Deus que o escolheu, tanto a Virgem Maria quanto São José. Foi Deus que quis, por meio da sua livre vontade, porque Ele, para agir na humanidade, Ele não depende do nosso querer, simplesmente é do seu bel prazer. E a forma que Ele escolhe é uma forma tão sublime, porque Deus em nenhum momento Ele age na humanidade de uma forma automática. Deus age na humanidade de uma forma natural. E vejamos que nós contemplamos o próprio livro do Gênesis, nós contemplamos a criação de Deus, e quando Deus fez, Ele viu que tudo era muito bom, e tudo era muito perfeito, e Ele faz tudo e entrega nas mãos da humanidade, para que a humanidade pudesse gerenciar aquilo que não é dela, mas aquilo que é de Deus. Tudo que nós temos, amados irmãos e irmãs, nós temos por obra da graça de Deus. Nenhum merecimento da nossa parte, mas do esforço também humano, trabalhista, mas acima de tudo, as bênçãos de Deus que se derramam sobre a nossa vida. É louco um ser humano que bate no peito e diz: a vida é minha e eu faço dela o que eu quero. Porque quando vem a morte, quando a morte bate a nossa porta, nos leva, todos os nossos planos perecem, mas aquilo que é de Deus, que é a nossa vida, e a nossa vida que é mergulhada nessa espiritualidade, por meio desta palavra transformante, por meio de um texto que eu rezo, por meio de um enfermo que eu visito, por meio de um preso, de um presidiário, por meio de uma cadeia que eu visito, diante de um pobre que eu estendo a mão e faço caridade. Eu não falo somente da pobreza do pão que perece, mas também do pobre que precisa de uma escuta, de um abraço, de uma acolhida, e que muitas vezes está dentro da nossa casa, a gente não vê, a gente não percebe. Vejamos, amados irmãos, nós somos chamados a ser sinal e canal de Deus. A nossa vida deve ser uma vida que direciona para Deus. Vejamos a dificuldade que o próprio Jesus encontrou na sua família. Jesus fala aqui no Evangelho que não foi bem acolhido na sua própria família, na sua própria terra. Vejamos o Senhor que é Deus, o Senhor que realizou tantas graças, o Senhor que realizou tantos milagres, Ele sentiu dificuldade. Imagina a gente, imagina nós, amados irmãos e irmãs, pobres, frágeis, pequenos, miseráveis, insuficientes, mas olhando para Jesus, nós encontramos força para a nossa caminhada de fé. São Pedro já disse para nosso Senhor: aonde iremos, Senhor? Só Tu tens palavras de vida eterna. Eu não posso, diante das dificuldades do dia a dia, eu não posso abandonar a minha vida espiritual. Diante das dificuldades do dia a dia, eu não posso abandonar a Deus, porque se eu abandonar o Senhor, o que vai me restar? Vai restar absolutamente nada. Vai restar somente o ser humano. E o ser humano, ele é egoísta. O ser humano, ele é interesseiro. O ser humano, ele não pensa como Deus. E quem diz
disse ao próprio Cristo: este povo não pensa como Deus. Portanto, a nossa caminhada, amados irmãos e irmãs, a nossa intimidade com Deus depende somente de uma coisa, que é a nossa oração. A oração é o único veículo que faz chegarmos a Deus. Mas a oração, ela não pode estar desvinculada das nossas atitudes. Eu não posso misturar as relações. Existe um filósofo chamado Buber. Ele diz que existem 3 tipos de diálogo. Existe o diálogo eu-tu, que é eu e a pessoa que está à minha frente. Existe o diálogo eu e Deus. E existe o diálogo eu e as coisas, eu e os objetos. Mas eu não posso misturar as relações, porque a minha relação humana, ela se dá na humanidade, no respeito, na reciprocidade, no carinho, no perdão. Assim eu vou demonstrar a Deus por meio da minha vida. O próprio São João nos ensina na sua primeira carta. A primeira carta de João é uma carta muito bela. Se vocês não leram, tem a oportunidade de chegar em casa, abra a Bíblia e leia. São 5 capítulos pequeníssimos que João fala: eu não posso dizer que amo a Deus e odiar o irmão, porque se eu amo a Deus e não amo meu irmão, eu sou um mentiroso e a verdade não está em mim, porque eu não posso amar a Deus que não vejo e odiar o irmão que eu vejo. O verbo odiar jamais deve ser conjugado por uma pessoa que crê em Jesus.